Bom dia, turma do 5º ano. Todo mundo acordado? Isso aí, ó. Simbora para mais uma videoaula. Bom, na nossa aula de hoje nós iremos utilizar o livro de Geografia, tá? As páginas são essas, da 322 até 333. Língua portuguesa, 238 até 239, no caso são só duas, né? 238 e 239. E o caderninho também de língua portuguesa para a gente poder estar fixando aí alguns exercícios, né? Alguns assuntos. Então, primeiro vamos ao livro de português, né? Página 238 e 239. Que assunto seria esse, Chaline? Conjunção, né? E aí eu coloquei aqui no quadro. O que seria conjunção? É a palavra invariável, ou seja, invariável que não muda, né? Diferente da variável, que pode ter para masculino, feminino, né? Plural, singular. Essa aqui, no caso, é invariável, ela não muda, é uma coisa para os dois gêneros, que liga frases ou termos de uma frase, ou seja, a conjunção ela vai fazer a ligação de uma frase para outra, ok? É a ligação que ela faz. E aí eu tenho um exemplo aqui, a baronesa ia ao baile, então aqui é uma frase, certo? A de baixo, a costureira fez o vestido. Então, são duas frases aqui. O que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar utilizando uma conjunção, tá? Para fazer a ligação das duas frases, né? E aí, nós vamos ter que utilizar o quê? As conjunções, né? A conjunção, no caso, que seria uma só. E aí, nós temos diversas conjunções aí no livro de vocês, que vocês vão estar observando os tipos de conjunções que nós temos, ó. Assim, nem, por isso, no entanto, contudo, todavia, entretanto, logo, para que, porque, junto, né, e sem acento, embora, mas, porém, portanto, visto que, e, se, ou pois. Então, essas palavrinhas que a Tia acabou de ler aqui no livro de vocês são as conjunções que nós temos, ou seja, essas conjunções elas servem para você fazer a ligação de uma frase para outra, ok? E aí, como eu falei que nós temos duas frases, aqui na parte de baixo, eu coloquei as duas frases, sendo que eu utilizei uma conjunção para poder o quê? Unir as duas frases, ok? A baronesa ia ao baile, por isso, que é uma conjunção, por isso a costureira fez o vestido. Né? Então, assim, eu utilizei uma conjunção e fiz o quê? Fiz a união das duas frases aí. Então, assim, vocês precisam estudar para poder o quê? Decorar essas conjunções aí, que nada mais são do que palavrinhas que vocês já utilizam aí no dia a dia de vocês, né? E aí no livro vem assim, a expressão por... Deixa eu só desligar aqui, baixar o volume do telefone, porque pode atrapalhar a nossa aula. Ok. Então vamos lá. Então no livro de vocês existem todas essas conjunções aí que a Tia acabou de ler, né? A Tia leu do livro de vocês. Então assim, é um assunto bem tranquilo aí para vocês, tá legal? Na página 239 tem um exercício de acordo com o assunto das conjunções, tá? Na questão 1, vocês só vão marcar, né, as frases que têm conjunção. Então, vão ler as frases aí, vão sinalizar e vão marcar com X somente aquelas que possuem conjunções, né? E aí é só olhar na páginazinha anterior que vocês vão ver quais são as conjunções que existem aí. No número 3 está pedindo para reescrever no caderno as orações abaixo, ligando-as com uma conjunção. Então, na letra A aqui, por exemplo, ontem fui ao cinema, aí tem um pontinho, levei minha irmã comigo. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão unir essas duas orações aí no caso. A gente tem o hábito de falar frase, né? Vocês vão unir essas duas orações aí em uma única. E aí, quando forem fazer essa união aí, vão precisar utilizar o quê? Uma conjunção, tá legal? Não precisa fazer no caderno, não. Vocês podem estar fazendo aí nesse espaçozinho que tem entre uma letrinha e outra, porque cabe direitinho, tá? Caprichem na letra, né? O número 3, complete as orações com base nas conjunções destacadas. Então, temos aqui. Aqui, no caso, vai ter que ser respostas pessoais, tá? Letra A, não fui à aula hoje porque... E aí, vocês vão colocar o quê? Vão completar aí, né? Com essa conjunção que está destacada aí, né? E a letra B também tem uma outra conjunção destacada, a letra C também, e a letra D, sendo que vocês vão completar essas pequenas orações aí, tá legal? Bom, então do livro de português, somente esse assunto. Já no livro de geografia,
nós vamos dar continuação e finalização aos aspectos econômicos da região centro-oeste, ou seja, iremos dar início hoje a esse assunto, né, da parte da economia, né, do setor econômico, né, que é a parte onde gera, né, onde gera o dinheiro, né, onde gera-se muitos empregos, enfim. E aí é a última parte que nós temos da região centro-oeste. E aí finalizamos o conteúdo de geografia aí do livro de vocês, tá legal? Bom, então vamos lá. Aspectos econômicos da região centro-oeste. Agricultura, né? Porque a agricultura ela sempre esteve presente em todos os aspectos econômicos, em todas as regiões aqui, né? Tanto na região norte, que foi lá a qual nós demos início, né? Depois a região nordeste, depois a sudeste, depois a sul e agora aqui na região centro-oeste, né? Então todas elas têm o seu aspecto econômico aí. E a agricultura é um deles, né? Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul são responsáveis pela maior parte da produção agrícola do centro-oeste. Os principais produtos cultivados nessa região centro-oeste são arroz, mandioca, milho, feijão, cana-de-açúcar, soja e café. Então, esses são os produtos, os principais produtos cultivados na região centro-oeste. Na região centro-oeste predominam as moniculturas. Aí aqui ao lado tem o significado dessa palavrinha aí. Culturas especializadas em um único produto, como a soja. Bom, então aqui, na região centro-oeste predominam as monoculturas de soja, porque é um tipo de plantação que predomina na região, né? Desenvolvidas em grandes propriedades. Outra característica da produção de soja da região é o uso de máquinas para as diversas etapas do cultivo, o que também contribui para que a produção seja bastante elevada. Ou seja, com o maquinário, né, sendo utilizado no meio dessas plantações aí, isso agiliza muito, né, contribui, facilita, né, a produção da soja, no caso. E aí tem uma imagem aí, né, de uma plantação de soja, é uma imagem de 2016. Na parte de baixo tem um mapa, né, do Brasil, onde está mostrando o cultivo de soja, uma imagem de 2016. Se vocês observarem bem aí, vocês vão estar vendo que em todas as regiões, com exceção da região norte, em todas elas, nós temos o cultivo da soja, né? Tanto na região nordeste, dessa parte aqui de cima, né, que vocês vão ver aí no mapa de vocês, né, onde tem as bolinhas aí, vermelhas, que está sendo representado lá nas legendas, né? Na sul tem, na centro-oeste e também na nossa região sudeste também tem, tá? A única exceção aí que não tem é no Pará mesmo, na região norte mesmo, ok? É só no norte mesmo que não tem o cultivo da soja, mas nas outras regiões se encontra sim. 323. A pecuária, então. A pecuária é a parte econômica que fala mais da parte dos animais, né? Dos bichinhos lá. É a principal atividade econômica do centro-oeste. O maior rebanho é o de bovinos, cuja produção corresponde a quase metade do rebanho brasileiro. Olha, é uma quantidade aí bem expressiva, né? As áreas de criação mais importantes encontram-se em Goiás e no Pantanal. Lembra que a gente falou do Pantanal, né? Que existem lá algumas partes que são bem inundadas, né? Em Mato Grosso do Sul. E aí mostra a travessia aí de alguns animais, né, dos bois, né, de um rebanho aí, né, passando-se sobre os rios. Isso aqui é uma coisa assim bem comum, essa travessia de gados, né? Isso é bem rotineiro lá, essa travessia que eles fazem nos rios. Atualmente, muitas fazendas criam jacaré de acordo com a lei, tá? Então essa criação aqui de jacaré é de acordo com as leis, tá? Porém, há alguns anos, a caça descontrolada no Pantanal mato-grossense quase exterminou a população de jacarés e de ariranhas. Essa caça era praticada pelos coureiros, pessoas que comercializavam a pele desses animais. Então, houve uma época que isso não tinha freio, né? Era sem freio, né? E aí a coisa ficou tão feia, tão desesperadora, né? Que quase causou a eliminação dessas espécies aqui, né? Tanto dos jacarés como das ariranhas. Então, assim, esses coureiros, eles utilizavam esse couro, né, desses animais para fazer o quê? Para estar fazendo bolsas,
para estar fazendo sapatos, né, carteiras, né, porque são assim, são couros bem resistentes, entendeu? Couro mesmo, né, coisa assim para toda a vida, não acaba, né? Então era um comércio ilegal, né? Embora a caça seja proibida no Pantanal, ainda há animais como o cervo do Pantanal, as capivaras, as onças e outros que estão ameaçados de extinção por causa da prática ilegal da caça. Então, assim, é um local, né, que tem que estar sendo vigiado, né, pelos policiais, né, da mata, né, guardas florestais, como a gente costuma dizer, para que essas espécies não acabem, né? E aí na parte de baixo aí tem uma imagem também de uma criação de jacaré para comercialização de couro e carne em Corumbá. Mas assim, é uma coisa, é uma criação que está sendo toda de acordo com a lei, né? Bom, na página 324, vocês aqui vão fazer a leitura, tá? A Tia Aline não vai ler não. É o Saiba Mais, sobre a criação do gado bovino, né? Que no Brasil existem diferentes espécies de gado. E aí tem duas formas também de se criar esse gado, né? Tanto na criação extensiva como na criação intensiva. A criação extensiva é aquela que o gado o gado é criado solto aí na fazenda, né? Para comer aqueles capinzinhos, os matos, enfim, que existe por ali. Então ele é criado solto. Já o da intensiva é um gado criado o quê? Preso, né? O tipo de alimentação dele é diferenciado, né? A forma, o lugar também onde ele vive é um lugar fechado, não é um lugar aberto. Então, assim, mas ambas as formas de criação aí, elas são preocupantes para os ambientalistas, tá? E eu quero que vocês leiam aí, tá legal? Aqui no livro de vocês embaixo, tem até uma imagem de uma criação de gado em Campo Grande. No caso aqui é extensiva, né? Porque o boi, ele todo solto aí na fazenda, aí, né? No pasto, né? Na pastagem, vamos dizer assim. Bom, na página 325, extrativismo, aí já é mais a parte da natureza aí, né? São coisas extraídas da própria natureza. O extrativismo é uma atividade que ainda tem grande importância no Centro-Oeste, embora esteja em decadência, ou seja, é muito importante, mas não vai lá muito bem, né? No extrativismo vegetal, destacam-se a erva mate, principalmente em Mato Grosso do Sul, o látex na floresta amazônica, no norte de Mato Grosso, as madeiras, muito usado na indústria. Mato Grosso, as madeiras e o tanino usado na indústria do couro. A Tia Aline pulou aqui. A pesca, que faz parte do extrativismo animal, é importante no Pantanal, mas como vem sendo realizada em grande escala, está pondo em risco a rica variedade de peixes na região. Na extração mineral, destaca-se o diamante, o cristal de rocha, o manganês e o ferro. Então, assim, são importantes, mas que precisa-se de cuidado, né? De vigilância, né? De trato, né? De cuidado, né? Para que isso não acabe, porque são extrativismos importantes, né? Bom, e aí aqui abaixo tem uma outra imagem, né? Mostrando a exploração de ferro e manganês em Corumbá. Olha como degrada, né? O solo, né? Acaba-se com a vegetação, enfim. Bom, e agora aqui a parte da indústria, né? Que é um outro aspecto econômico também. A atividade industrial na região Centro-Oeste, ela é pouco desenvolvida. Entre as indústrias que se destacam estão os produtos alimentícios, de minerais, não metálicos e da exploração de madeireira. Os centros industriais mais importantes são Goiânia, Anápolis, Brasília, Campo Grande e Corumbá, né? Então, é um tipo de região que desenvolve pouco aí a parte das indústrias, né? Diferente lá, se a gente parar para pensar, de São Paulo, né? Por exemplo, a região sudeste no caso, né? No caso do estado de São Paulo. É uma mega, né? Região aí no qual a atividade industrial é bem desenvolvida mesmo, né? E a parte do comércio? O comércio é mais intenso nas capitais dos estados, né? Bem no centro mesmo, né? Mas também é uma atividade importante em outras cidades da região. O Centro-Oeste vende principalmente gado, erva mate, cereais, minérios e compra, sobretudo, veículos, combustíveis, máquinas, trigo e açúcar.
Bom, e agora vamos para a parte de transporte, né? A parte de transporte é a parte da locomoção, né? Da população. E aí, existe-se também, né, nessa região, as 4 formas aí. Tanto a parte das rodovias, ferrovias, navegação fluvial e a parte também dos transportes aéreos. A rede de transporte da região ainda é pouco desenvolvida. As principais rodovias são, né, que é aquela parte da terra, né, das estradas, Belém-Brasília, Transpantaneira, que passa pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atravessando o Pantanal, e Cuiabá, Santarém, que liga Mato Grosso ao interior do estado do Pará. Então, assim, né, não é nem as rodovias são tão desenvolvidas assim. Poucas ferrovias passam pela região. A mais importante é a estrada de ferro, noroeste do Brasil, que liga Corumbá, em Mato Grosso, e Bauru, em São Paulo. Então, é uma estrada aí, né, de ferrovia bem importante, uma estrada de ferro bem importante aí, que faz a ligação de um lugar para o outro, né? No caso aqui de uma região para outra, né? Porque São Paulo é sudeste, Mato Grosso do Sul é centro-oeste, ok? A navegação fluvial, né? Então vamos ver a parte dos rios aí. É realizada mais intensamente no Rio Paraguai e seus afluentes. É utilizado sobretudo para o transporte de mercadorias. O principal porto fluvial do centro-oeste está localizado no município de Corumbá. O transporte aéreo agora, né, a parte lá dos aviões, é fundamental para a região centro-oeste. Ele permite a ligação com as regiões mais distantes e isoladas. A região dispõe de aeroportos de grande movimento. O mais importante é o Aeroporto Internacional de Brasília. Até mesmo, né, porque assim, se a gente parar para pensar, Brasília é uma cidade muito política, né? E aí, assim, existe uma vida política ali, né, em Brasília, ali muito grande, né? Na capital ali, né? E aí, assim, os políticos precisam, né, de usar aeroportos para estar se locomovendo, né? Tanto para outros países, como para outras cidades, né, vizinhas do próprio Brasil mesmo, né, para outras regiões, enfim. Então, como mostra aqui, é fundamental, né? Na parte de baixo aqui tem uma outra imagem mostrando a Transpaneira em Paconé, né? Uma imagem de 2018, é uma imagem bem bonita aí, uma parte bem alagada, né? Mas que passa uma estrada aí entre uma parte inundada e outra. Vamos agora ver a parte turística, né? A parte do turismo, a parte aqui muito procurada, né? Por visitantes, vamos dizer assim, né? Entre os lugares que oferecem atividades turísticas da região centro-oeste, destaca-se Brasília, pela arquitetura de seus edifícios públicos, do Palácio da Alvorada, suas igrejas e teatros. Porque assim, se a gente parar para pensar, Brasília ela foi uma cidade planejada, né? Lembra que a gente leu lá atrás? Lúcio Costa, né, e Oscar Niemeyer, foram eles que planejaram, né, a cidade de Brasília. E assim fizeram grandes arquiteturas, né, grandes edifícios, né? Muito bacana aí. Caldas Novas, em Goiás, por suas fontes termais, que são águas medicinais com temperaturas mais quentes que o ambiente onde se encontram. A cidade de Goiás, no estado do mesmo nome, com construções da época do Brasil colonial, olha aí, ó, construção bem antigas também. E Bonito e Pantanal, Mato Grossense, com 65% do seu território no estado do Mato Grosso do Sul e 35% no estado do Mato Grosso, cujo turismo ecológico tem sido recomendado pelos ambientalistas como forma de preservar sua flora e sua fauna. E aí tem aqui embaixo 2 imagens, né, de lugares turísticos aí. Turista no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. É uma imagem de 2016, é bem bacana essa imagem. No livro de vocês, com certeza, a imagem está maior e bem mais visível. No meu livro é muito pequena. E a Catedral de Brasília aí, tá? Que é uma imagem de 2018. Tá? Então, se vocês observarem bem essas construções, elas são bem bacanas, bem diferenciadas de construções comuns aí. Tá legal? Então, essa é a parte do turismo. Bom, então encerra-se a parte, né, dos aspectos econômicos, né, a parte da economia aí da região centro-oeste. E aí, na página 328, 329, 330, 331, 332 e 333, da qual a gente finaliza o livro,
tá? Vocês vão estar o quê? Realizando atividades, exercícios, ok? Tem exercícios aqui envolvendo somente a parte, né, da região centro-oeste, essa da qual nós finalizamos hoje, mas também tem exercício que fala de todas as regiões, é como se fosse um apanhado geral das 5 regiões aí do Brasil, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, assim, são perguntas bem de acordo, bem legais, nada, né? Nada que não tenha no livro de vocês, ok? Então, assim, prestem atenção porque, de repente, vocês vão precisar ir mais lá para trás um pouquinho do livro, tá legal? De vocês aí. Então, assim, façam com muita atenção, com muito empenho, dedicação. Qualquer dúvida, a Tia Aline estará no grupo do 5º ano para tirar as dúvidas de vocês, tá legal? Um grande beijo e até a próxima aula.